Vamos esperar um pouquinho, estamos iniciando a live do PT de Arujá. Vamos esperar as pessoas chegarem. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui com o vereador Renato Caroba. Então vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Bom, enquanto o pessoal está chegando, em primeiro lugar quero te desejar boa noite e agradecer pela sua presença aqui com a gente. Já estão chegando pessoas. E à medida que as pessoas forem chegando, dá uma boa noite pra gente, coloca o nome, tá? Dá um oi pra gente saber. Então, boa noite e muito obrigado por estar aqui, Renato. Boa noite, eu quero agradecer aqui a oportunidade na live do PT de Arujá. Agradecer e parabenizar pelo trabalho que você tem feito junto com o nosso presidente do PT de Arujá, o Rodrigo, e o Odair, que fica aqui nos bastidores nos ajudando também, ajudando a live. Eu quero agradecer a oportunidade e a satisfação poder falar com os filiados, companheiros militantes, simpatizantes do PT e da esquerda. Opa, já chegou aqui o Marcão. Boa noite, Marcão. Daqui a pouco vai chegar o Rodrigo Almeida. Deixa eu colocar aqui um comando para adicionar o Rodrigo. O Rodrigo Almeida é o presidente do PT de Arujá e ele vai participar com a gente. Rodrigo, quando você chegar, dá um oi pra gente nos comentários para eu poder te chamar. Adalberto, Renato, opa, Marcão, né? Então, gente, daqui a pouco eu vou começar a entrevista com o Renato Caroba, ele vai esperar um pouquinho aqui com a gente. Eu estou esperando o companheiro Rodrigo Almeida. Deixa eu ver se já aparece para eu poder chamar ele. Por enquanto ainda não. Rodrigo, quando você aparecer nos comentários, dá um oi pra gente para eu poder te convidar, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui, ainda nada. Opa, Rodolfo também acabou de chegar. Boa noite, Rodolfo. Quem for chegando vai dando um oi pra gente, tá, gente? Vocês aguardem um pouquinho, a gente vai dar os informes do PT de Arujá e daqui a pouco a gente inicia a entrevista com o Renato Caroba. Opa, o Rodrigo chegou. Deixa eu ver se eu consigo te chamar, Rodrigo. Acho que você precisa fazer um pedido para eu poder te chamar, porque por enquanto não está aparecendo para mim. Bom, enquanto não aparece o teu pedido... Ainda não. Não apareceu ainda, viu, Rodrigo? Você tenta ver se você consegue... Ah, tá, você acabou de enviar o convite. Ainda não chegou, tem que esperar um pouquinho mais. Tem que esperar a boa vontade do Facebook e da internet, é assim mesmo. As pessoas estão chegando, para quem está chegando agora, boa noite, pessoal. Daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista com o vereador Renato Caroba, tá? De imediato, o informe que eu quero passar para vocês, tá? Estou esperando o companheiro Rodrigo Almeida, ainda não apareceu o convite para ele, mas o informe que eu quero passar para vocês que estão assistindo é o seguinte: aqui em Arujá o PT está ativo, está realizando atividades todo primeiro sábado de cada mês. Opa, chegou o convite do Rodrigo Almeida, eu vou aceitar. Daqui a pouco o companheiro Rodrigo Almeida está aqui com a gente, mas como eu estava continuando aqui, né, no que eu estava falando, no primeiro sábado de cada mês nós temos atividades, nós temos reuniões do PT em Arujá, tá bom? E essas reuniões são reuniões para quem quiser participar da reunião do PT de Arujá. A princípio militantes, mas a reunião é aberta para quem quiser conhecer também o PT. É todo primeiro sábado de cada mês, às 16 horas na Câmara Municipal. Opa, quase que o companheiro Rodrigo entrou, mas parece que caiu. De novo. Voltou. Pode ir agora que voltou. Continua. Deixa eu acrescentar por aqui, deixa eu ver se eu consigo. Gente, ó, só um pouquinho de paciência que às vezes a internet dá uns probleminhas aqui, mas eu tô tentando adicionar ele. Até porque é ao vivo, né? Então, para dar problema ao vivo é sempre mais angustiante. Deixa eu ver, vou tentar aceitar de novo. Ele fez o pedido. Adicionei. Aqui a live de hoje. Então, só para concluir os informes, tá? Para quem está chegando. Então, o PT de Arujá está fazendo reuniões todo sábado,
na Câmara Municipal de Arujá, às 16 horas. Essa reunião costuma reunir militantes do PT de Arujá e também quem quer conhecer o partido. É uma boa oportunidade para comparecer e conhecer o partido. E quero informar que no dia 25 desse mês de agosto nós vamos ter uma atividade importante relacionada com LGBTs e mulheres, tá? Vai ser um debate sobre feminismo e ativismo LGBT, que vai ser feito pelo Fórum Popular de Arujá, com ajuda e participação da Secretaria de Mulheres. Vai ser no dia 25 de agosto, às 16 horas, no último sábado desse mês. Tá? Ao longo da live eu vou enfatizar mais essa atividade, porque vai ser uma atividade grande e importante aqui de Arujá, que vai ser no último sábado desse mês, às 16 horas. Tá? E aí eu volto a falar mais um pouquinho. Companheiro Rodrigo, se você quiser tentar depois, tá? Você tenta de novo que eu tento te adicionar aqui. Mas eu já vou começar a dar andamento com a entrevista do Renato Caroba. Para quem está chegando, para quem está assistindo aqui a live, hoje a pauta principal da nossa transmissão, da nossa live, vai ser a entrevista com o vereador Renato Caroba, que conseguiu fornecer um tempinho da agenda dele para a gente, tá? O vereador Renato Caroba está no seu segundo mandato aqui em Arujá e ele é pré-candidato a deputado estadual de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho das propostas dessa pré-candidatura. Nós vamos fazer um debate ideológico aqui do nosso campo de esquerda, das nossas ideias do PT de Arujá e do mandato do Caroba, tá bom? Deixa eu ver se tem alguns comentários, acho que ainda não. Então a entrevista vai começar agora. Tudo bem, Renato? Vamos começar? Ótimo, tá tudo ótimo. Só esperando o nosso presidente aí conseguir conectar, mas está tendo algum problema, mas no decorrer da transmissão a gente vai tentando, vai se comunicando aí da melhor forma possível. É isso aí, Renato. O nosso presidente, o Rodrigo Almeida, tá? Ele vai tentando. A hora que a gente conseguir, a gente aceita o convite, ele participa com a gente. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: você já tem 2 mandatos como vereador, você é pré-candidato a deputado estadual, e a primeira pergunta mais básica de todas, para a gente fazer um debate de boa qualidade, é assim: quais são as funções de um deputado estadual? Tá? Isso é o básico, mas eu quero fazer essa pergunta porque em outros debates, tá, gente, que eu já assisti, tem deputados estaduais que fazem promessas, que fazem compromissos de campanha que são típicas de um prefeito, eles fazem promessas de um governador, né? Então a gente precisa entender o que um deputado estadual pode fazer e se comprometer. Então essa é a primeira pergunta. Bom, mais uma vez eu quero dar aqui meu boa noite às pessoas que estão acompanhando, ao Marcão, o Rodolfo, o Rodrigo, a Stephanie, a Ana Márcia, percebi que entrou ali agora também, e as demais pessoas que estão acompanhando a gente. Dizer primeiro que é uma satisfação, mais uma vez, falar com o PT de Arujá, os filiados, simpatizantes. Eu que sou militante do PT desde 16 anos de idade, sou filiado desde 2003, tive a honra de ser presidente do PT por 2 mandatos, um mandato por unanimidade inclusive, com a chapa única, fui secretário de organização do PT do Alto Tietê. Então eu acho que tenho ali uma vida dentro do PT, com a família, um vínculo muito grande, histórico, ideológico, de posicionamento político. E nesse meio termo a gente decidiu, um coletivo de pessoas, de colocar a nossa pré-candidatura. A resposta, você perguntou, o que um deputado estadual faz? Primeiro, o deputado, ele representa a população, ou parte dela, cada um na sua... representa uma parcela da população no que diz respeito às posições políticas junto ao governo do estado de São Paulo, no caso aqui em São Paulo. Então o que um deputado faz? Em esfera semelhante, diferente, mas bem semelhante à atuação, é quase a mesma coisa que um vereador em esfera diferente, que é representar a população, fiscalizar, propor. É uma casa legislativa, é a Assembleia Legislativa de São Paulo, local onde o deputado tem o seu gabinete, onde atua, onde tem as sessões legislativas. Então o deputado estadual nada mais é do que representar a população, propor leis, fiscalizar o executivo, acompanhar os serviços públicos, fiscalizar o serviço público e aí dessa forma atuar para que o serviço público possa atender da melhor forma possível a população ali que ele representa. Então
Assim, basicamente, só para quem está mais perto das cidades, às vezes fica distante da Assembleia, é em nível diferente, em esfera diferente, mas bem parecido com o que um vereador faz, mas cada um na sua esfera. Um deputado estadual, claro que a esfera é bem maior, a responsabilidade maior e o poder político em algumas ações também são maiores. Então, assim, eu acho que é legal que as pessoas entendam bem isso, porque, por exemplo, um vereador, ele fiscaliza o prefeito. Mas eu já vi algumas pessoas que não têm muito bem esse conhecimento firmado, elas criticam o vereador quando ele critica o prefeito, né? E dizem que o vereador não está fazendo nada. Ou então, a mesma coisa pode acontecer, né? O deputado ele faz lá uma crítica ao governador do estado e algumas pessoas criticam. Ah, mas esse deputado não faz nada, só critica. Eu já vi esse tipo de comentário. Você poderia falar algo sobre isso? Isso é comum, mas isso não é um problema. Assim, a gente não pode passar esse problema, essa má interpretação, só como culpa do eleitor. Não, é uma culpa do próprio sistema, dos políticos que às vezes não explicam, talvez não tenham interesse, mas enfim. O que acontece é o seguinte, um parlamentar, seja vereador ou deputado estadual, ele, como eu disse, ele representa parte da sociedade, parcela da sociedade que ali o elegeu. Claro que ele é deputado de todos, mas naquele momento você identifica que ele foi ali, foi eleito por uma parcela da sociedade. E ele tem o seu poder limitado, nem tudo aquilo que as pessoas têm o seu anseio que seja resolvido, passa ou está 100% na governabilidade do deputado estadual, ou seja, está no poder do deputado estadual. Então, vamos dar um exemplo, você comentou aqui como vereador, isso serve também para deputado estadual. Alguns projetos que possam interferir no orçamento, projeto de lei no meio do ano, por exemplo, que possa interferir no orçamento, que demanda orçamento, nem todos os projetos podem ser propostos pelo deputado ou pelo vereador. Vou dar um exemplo específico. Eu, em 2013, fiz um projeto de lei, um anteprojeto, para dar incentivos fiscais às empresas que contratarem jovens moradores da cidade de Arujá, onde eu sou vereador aqui. Quem está acompanhando de outra cidade, isso serve também em outras cidades. Então eu fiz um anteprojeto para que as empresas que contratassem jovens moradores da cidade de Arujá, de 16 a 29 anos, tivessem uma redução, um percentual, redução em determinado imposto, IPTU, ISS, impostos municipais. Pois bem, como isso vai mexer no orçamento, é uma renúncia de receita, ou seja, o município vai ganhar numa parte, mas vai perder numa outra, que é da arrecadação, esse projeto não pode partir de um vereador, tem que partir do prefeito. Então, a iniciativa tem que ser do prefeito. Então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei, um anteprojeto, aliás, encaminhei para o prefeito. Só que tem um detalhe, ele não é obrigado a mandar um projeto. É como se eu tivesse dado uma ideia ao prefeito, e ele acata se quiser, mas se ele não quiser, também não há um problema, nenhuma forçação de barra, não tem como você obrigar o prefeito a tomar aquela posição política. Então, assim, alguns poderes são limitados ao parlamento. Mas o porquê que é importante? É importante porque o parlamento é a população ali reivindicando. Então, por mais que você talvez não possa executar, mas é você quem vai cobrar, é você quem vai propor, é você que vai fazer pressão política para que aquilo ocorra. Você já imaginou? Já com deputados representando parcela da sociedade, já algumas coisas a gente não consegue tirar do papel, imagina se não tivesse. Então é 100% na mão do prefeito, do governador no caso. Então é muito importante o papel do parlamentar. Agora, ele é diferente do executivo. E aí é muito importante essa sua pergunta, que as pessoas às vezes confundem mesmo. Eu queria até trabalhar um outro exemplo, porque assim, como eu já fiz entrevistas com você, eu sei que você fala da necessidade de uma universidade estadual no Alto Tietê, que eu concordo, eu acho isso super importante. Mas não é uma coisa que o deputado estadual vai poder trazer. Na verdade, você vai poder fazer uma pressão no governador, né, junto com outros deputados, para que haja uma universidade estadual, por exemplo, aqui no Alto Tietê. É isso? É isso, para ser bem didático aqui, que eu acho que é importante ser. Não é possível nenhum deputado fazer uma lei, a partir do ano de 2020, 2019, fica obrigado à criação de uma universidade estadual. Não existe isso. Não existe isso. O que você precisa fazer como deputado estadual? Você precisa se relacionar com os municípios do Alto Tietê, relacionar com as forças políticas do Alto Tietê, os presidentes de Câmara, os prefeitos, a associação de bairros, movimento estudantil, para pressionar o governo do estado, para que quando for elaborar a peça orçamentária, ou seja, a previsão de arrecadação e de gasto do estado, você conseguir embutir ali, ter força política para dizer, governador, é importante a gente ter uma estrutura do campo, da área da educação, universidade naquela região. Então é isso,
É uma iniciativa que parte como você é o primeiro ali a iniciar essa luta. Agora, sozinho você não faz, e não apenas a vontade do deputado. Repito, não é um projeto de lei que você apresente para transformar em determinado prédio numa universidade pública. Não é isso. Mas é o início de uma luta que você faz junto com movimentos, enfim, com prefeitos e presidente de Câmara e toda a sociedade no mesmo propósito, né? Então é um pouco disso. Agora, de qualquer jeito, você disse que a Universidade Estadual no Alto Tietê é uma das suas bandeiras caso você seja eleito como deputado estadual. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Por que você acha interessante uma universidade estadual no Alto Tietê? Já dizendo, tá, gente? Eu também acho isso importante, mas eu gostaria que o Caroba justificasse isso pra gente. Sabe o que acontece? Assim, Arujá, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Santa Isabel, todas as outras cidades, todos nós precisamos ali, nós temos um número elevado de universitários, de pessoas que pretendem cursar a universidade. Eu sou advogado, me formei numa faculdade particular na cidade de São Paulo, então atravessava ali a Dutra para ir, para voltar, de Arujá até São Paulo, como as pessoas fazem para ir até Mogi, para ir até Guarulhos. E a universidade pública do estado de São Paulo, mais próxima do Alto Tietê, fica a USP Leste, que nem tem todos os cursos assim. E tem o Instituto Federal de Guarulhos, mas na esfera estadual, o aparelho público do campo do ensino superior mais próximo nós temos é essa universidade da USP Leste, que já não tem demanda, que já não consegue comportar a demanda nem da Zona Leste. Imagine aqui do Alto Tietê. Então, uma bandeira que nós temos é que o Alto Tietê, com mais de 3 milhões de pessoas, com um número elevado de jovens, de estudantes, que assim como eu, saíram todos os dias da sua cidade, atravessam a Dutra, transporte caro, enfim, eu acho que o Estado merecia precisa dar uma atenção maior para a nossa juventude, para os nossos estudantes, para as pessoas que possam terminar seu curso, seu ensino médio, entrar numa universidade pública e na sua região, para você economizar com transporte, economizar o seu tempo e também o dinheiro, porque virou praticamente ali quase uma obrigação de quem mora no Alto Tietê fazer uma faculdade particular, tendo em vista que você não tem um acesso à universidade pública tão próximo. Repetidamente a gente fala daqui só na USP Leste, nem com todos os cursos. Então eu acho uma bandeira que eu quero brigar, não sou eu que vou fazer, mas vou encampar essa luta, se eleito for, para que a gente tenha essa vitória no Alto Tietê, para Arujá, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Mogi e região. Ótimo. E já que a gente falou desse assunto, eu também gostaria de fazer uma pergunta para você, assim, quais são as suas propostas? Acho que todo mundo já entendeu o que um deputado estadual faz, né? Qual é o campo de ação de um deputado estadual. Então, dentro desse entendimento, quais são suas propostas como futuro deputado estadual, caso você venha a ganhar? Bom, primeiro eu quero representar bem uma parcela da sociedade e, é claro, nós temos uma democracia que ela precisa ser cada vez mais plural, que precisa ser fortalecida e, com certeza, eu pretendo ir para lá para representar uma parte da população, ou aquela que se sente representada por nós, e a gente não medir esforço para que isso ocorra. Primeiro, eu acho que há uma distância muito grande entre o governo do estado e os municípios. Tenho falado isso com o nosso pré-candidato. Chegou agora o nosso presidente. Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Ô, companheiros, desculpa, viu? Eu tive que entrar e sair várias vezes do Facebook para conseguir mandar o convite, porque não estava chegando aí, né? Mas tudo bem, ó, o Renato Carol, aqui a gente já está a todo vapor, viu? O Renato, ele está explicando quais que são as propostas dele como futuro deputado estadual, dentro dessa pré-campanha que nós estamos fazendo. Eu deixei a pergunta bem aberta para o Renato enumerar quais são as propostas dele. Não, bacana. Continua, companheiro, eu cortei seu raciocínio, foi sem querer, entrei de repente. Prazer poder estar aqui junto nesse bate-bola. Sempre estava o Adalberto, o Rodrigo Almeida e agora participando aqui. É um prazer mesmo falar com o nosso presidente. É uma satisfação interagir. Bom, como eu estava dizendo, há uma distância muito grande entre o governo do estado e os municípios. Isso eu acho que nós precisamos
todos os deputados, cada um da sua região, e eu quero fazer isso, todos os deputados precisam trabalhar muito para que essa distância diminua. Cada vez mais o Estado tem passado responsabilidade que é dele para os municípios. Então, a primeira luta que eu quero propor é encampar junto com os prefeitos da região, junto com os movimentos sociais, junto com os estudantes, para que a distância entre o governo do Estado e os municípios elas se encurtam. Em que sentido eu estou falando? O município de São Paulo, o Estado de São Paulo tem, por exemplo, repassado a algumas pessoas, a alguns municípios, a responsabilidade de arcar com o custo que é dele. Nós falamos isso, talvez vamos tocar no assunto aqui, de falar da segurança pública. O Estado cada vez mais passa para os municípios a responsabilidade de arcar com prédios, com delegacias, com servidores, que é de responsabilidade do governo do Estado. Com a saúde, cada vez mais o município é dependente da rede estadual de saúde. Quem está aqui em Arujá, por exemplo, em outra cidade não é diferente, entra no pronto atendimento, fica esperando uma vaga, uma transferência, e você fica no sistema chamado CROSS, que é o Centro de Regulamentação e Oferecimento de Vagas, Sistema de Saúde. Você fica aguardando um sistema, o município fica refém do sistema que é estadual e que você não tem controle sobre ele. Então você está com o paciente precisando ser transferido e você não consegue ter governabilidade sobre aquilo, porque não está na mão do prefeito, não está na mão do secretário de saúde, não está na mão do vereador, que ele consiga uma vaga no hospital, no Santa Marcelina, no Luzinho Pires de Melo, por exemplo, aqui na cidade de Arujá, que são as nossas referências, ou no Hospital de Ferraz. Então, eu acho que essa distância é uma proposta que eu quero brigar muito. E como? Dialogando com os prefeitos da região, dialogando com a Condemate, do consórcio dos municípios do Alto Tietê, dialogando com o consórcio dos presidentes de Câmara do Alto Tietê, dialogando com os movimentos sociais, para que essa distância encurte e que a gente comece a cobrar o governo do Estado a sua responsabilidade. Segundo, quero propor, como disse aqui, que a gente possa encampar uma luta pró uma universidade pública estadual no Alto Tietê. Acho que é gritante essa nossa necessidade. Terceiro, não é possível nós aceitarmos aqui Santa Isabel, Arujá, uma das passagens mais caras do estado de São Paulo. Você sai daqui para a Armênia, o Rodrigo sabe muito bem disso, sai daqui para a Armênia, R$7 para você passar daqui para a Armênia, R$7 para ir, R$7 para voltar. Se você precisar pegar um metrô, você imagina o que é o custo da vida do trabalhador da nossa região. E cada vez mais, uma pesquisa feita, se eu não me engano, no ano 2016 ou 2017, 34% da população de Arujá, 34% da população de Arujá deixam a cidade para ir trabalhar em outro município. Desses 34, 28 é só para a cidade de São Paulo. Então você imagina a necessidade que nós temos de ter um transporte coletivo mais barato, que é de responsabilidade do Estado. A MTU, o município não tem interferência com isso, tem a luta política para fazer, mas não tem poder de decidir a tarifa. Mas o fato é que é um custo muito alto para a vida do trabalhador. Um transporte público é um direito, né? Não é um serviço ali que é um direito do cidadão, é um direito do trabalhador, e a gente tem isso muito caro. Eu acho que é uma campanha, não é fácil, não estou aqui querendo prometer, Adalberto, eu estou com muito cuidado com isso, prometer algo que fuja da nossa responsabilidade, mas de que forma? Fazendo pressão com os prefeitos, com os presidentes de Câmara, com os movimentos sociais, para que a gente possa pressionar o Estado, encurtar essa distância e começar a tomar conta das suas responsabilidades. E assim, para a gente deixar um pouco mais aberto e continuar depois, mas também essa discussão da área da saúde. No Alto Tietê, segundo uma pesquisa feita pela própria Condemate, nós temos um déficit de leito de UTI neonatal só no Alto Tietê. 300 leitos só de UTI neonatal. Agora, como é que você vai conseguir transferir isso para os municípios que muitas das vezes não conseguem arcar com os seus serviços? Você imagina essa com a complexidade que é, o Estado, se não participar, se o Estado não ajudar os municípios, não tem como. Se a gente não encurtar essa distância entre o município e o governo do Estado de São Paulo, cada vez mais os municípios vão padecer de serviços, vão sofrer com serviços que é de responsabilidade do governo do Estado. Então, eu não quero aqui prometer uma revolução, bem que seria muito importante tê-la, né, Rodrigo? Que a gente fizesse uma revolução, uma transformação, mas eu quero prometer que a gente precisa iniciar uma luta, não sozinho, mas uma luta com os prefeitos da região, com os partidos e principalmente a esquerda, que acho que sempre foi protagonista nessas lutas, nas bandeiras que nós sempre defendemos. Então eu acho que a gente precisa lutar para diminuir essa distância do governo do Estado e os municípios, se não só em Arujá, mas no Estado inteiro ocorre isso. Tenho conversado muito com o Marinho,
o pré-candidato a governador do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, ele tem confirmado isso, que todos os prefeitos ou vereadores que ele tem dialogado falam mesmo dessa ausência do Estado nos municípios do estado de São Paulo. Pessoal, eu tenho uma lista de perguntas para fazer para o Renato. Eu falo demais, né? Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui para dar tempo de passar tudo. Inclusive, eu quero dar boa noite para todo mundo que está chegando. Eu estou vendo que tem pessoas aqui dando boa noite, parabenizando a entrevista. Se alguém tiver alguma pergunta para ser feita, pode fazer, tá? Que a gente tenta encaixar aqui. Eu percebi que a professora Denise está presente aqui. A Denise, boa noite, professora. E a Denise é uma das militantes que tem feito bastante perguntas sobre a questão da educação. O Renato Caroba já falou um pouquinho do projeto de ter uma universidade estadual, tá? Ele vai lutar por essa bandeira de ter uma universidade estadual que seja referência para os municípios do Alto Tietê. Mas eu queria lhe fazer algumas perguntas. Como que você enxerga a questão da educação no nível médio, da educação no nível básico? Em São Paulo, o que um deputado estadual poderia fazer pela educação, tanto de ensino médio quanto de ensino básico? E eu já quero juntar uma outra pergunta que diz respeito às condições de trabalho dos professores, salário, plano de carreira. Você tem alguma ideia do que você poderia falar sobre isso para a gente? Primeiro que eu acho que nesses 24 anos, praticamente 24, 25 anos quase, 24 que o PSDB governa o estado de São Paulo, o mesmo grupo político, há mais tempo inclusive, já deixou muito claro que educação não é uma política, para eles não é uma bandeira que eles entendem necessária. Haja visto que nós já falamos aqui, né? A ausência de universidade pública no Alto Tietê, e isso não é só no Alto Tietê, mas em outras regiões também, a ausência de investimento na qualidade das escolas, estruturais inclusive, mas principalmente a ausência de valorização dos profissionais da educação, em especial os professores, porque você percebe que o estado de São Paulo, e nós sabemos, percebe? Não é notório isso, o estado de São Paulo ele é o estado mais rico da federação. O orçamento do estado de São Paulo só perde para o orçamento do país, só para o orçamento da União. Você tem o recurso necessário, ou pelo menos é o estado que mais tem recurso, para investir na educação, na qualidade da educação, na valorização dos professores. E agora quando você pega a estatística, é o contrário. O estado de São Paulo é um dos estados que menos paga o profissional da educação. Os professores, da forma que são tratados, inclusive agora, recentemente, aliás, todo o governo do Geraldo Alckmin, como foi tratado os professores, quando inclusive juntavam-se para fazer suas reivindicações, como era a forma de tratamento com os profissionais da educação, até no trato quando os profissionais faziam greve, né? A borracha, o que o Estado sabe fazer é mandar policial, borracha, gás lacrimogêneo para cima dos profissionais da educação, seja em especial os professores. Então, o que eu acho que nós precisamos cada vez mais ampliar a bancada de deputados estaduais que defendem a educação, e eu quero ser um deles. De que forma? Primeiro, não há educação, eu não sou nenhum especialista da área de educação, mas não precisa ser para você entender o mínimo necessário. Não é possível você aceitar um Estado que tenha que queira ampliar a qualidade ou aumentar ou criar alguma qualidade de educação sem valorizar os profissionais, sem valorizar os professores. Não dá para cada vez mais nós temos que os professores percorrer essas escolas, diversos colégios, diversas escolas para conseguir contemplar sua renda, para conseguir fechar o ciclo de aulas, para no final do mês você andou 4, 5 escolas, trabalhou das 7 até as 10, 11 horas da noite, até o último horário, para no final você ganhar muito menos de qualquer outro cargo da esfera estadual. E a importância que tem um professor para isso, né? Então, assim, qual o valor que nós damos à educação? É só a gente comparar os salários de alguns cargos e o salário de professores e nós vamos entender muito bem qual o tipo de valorização que nós demos aos professores e, consequentemente, à educação. Então, eu acho, na minha defesa, na minha atuação, eu quero trabalhar cada vez mais para que a gente tenha uma qualidade na educação, no sistema de ensino público, defender a escola pública, mas principalmente defender os profissionais da educação, os professores, que tem que ter uma qualidade. Primeiro, condição de trabalho. Segundo, condição financeira, salário, condições de trabalho e condição também psicológica, que cada vez mais o professor está na escola disputando, parece clichê falar isso, mas disputando o aluno, infelizmente, com o tráfico,
disputando um aluno com crime organizado, muitas vezes tendo que dividir ou fazer acordo. Os diretores já relataram isso em algumas regiões, que olha, só consigo ter aula aqui, ter sossego, quando a gente conversa com o cara que manda na região, manda no bairro, para a gente ter paz, senão não consegue, porque o Estado não garante isso. Então como é que o professor vai dar aula tendo que disputar tudo isso e sabendo que chega em casa ainda as contas não fecham, né? Então eu acho que eu quero ser um dos deputados que possa ampliar essa. Nós temos a bancada, alguns deputados que fazem uma defesa muito boa, muito bem, inclusive, da rede pública de ensino, dos professores, mas eu gostaria de encampar essa luta e ampliar essa bancada de defensores da educação no Estado de São Paulo. E eu acredito que vai ser importante também, enquanto deputado estadual, lutar para não ter perda de direitos, né? Porque eu sou obrigado a dizer que partidos como PSDB, MDB, esses partidos assim, vira e mexe estão ameaçando de tirar direitos, tirar aposentadoria, né? Fazer um arroxo salarial, tirar 13º, alguma coisa assim. Então, acho que ter uma defesa para evitar a perda de direitos, eu acho que isso também é importante. Mas, Adalberto, você falou muito bem, assim, só quem está nos assistindo sabe disso, é importante a gente discutir isso com a família, nos locais que frequentamos, enfim. O que a gente precisa só imaginar com quem a gente está disputando, o que representa esse grupo político que aí está há mais de 25 anos, quase 30 anos, o mesmo grupo político. É o mesmo grupo político que apoiou o congelamento do investimento dos gastos da educação. Aí dá para entender? Então, quem é o PSDB, quem é o governo do Estado de São Paulo, quem é o governo... o que eles pensam da educação? Sabe o que eles pensam? Que durante 20 anos nós não precisamos aumentar R$1 na educação. Dá para entender o que é isso? Então, e você vai se opor a isso. Essa é a nossa briga, eu acho que não só a minha, mas o PT, seja aqui na esfera estadual e os nossos candidatos e deputados federais que hoje temos e os futuros que teremos aí, e com certeza vamos ampliar a bancada, nós precisamos lutar contra isso, porque é um sistema, não é só na esfera federal, porque é uma lógica que eles têm de sucatear aquilo que é público, de destinar o recurso da arrecadação, o orçamento, para determinados grupos que não o que mais precisa, e colocar em segundo plano a educação e a saúde, enquanto você vê juros para banco, juros para rentista, você não querer mexer nesses investimentos, mas congelar durante 20 anos, como se a população hoje já tivesse sobrando dinheiro para a educação, já tivesse sobrando dinheiro para a saúde, e se a saúde tivesse como se a saúde e a educação, em especial que nós estamos falando, tivesse condizente com aquilo que a gente espera. Então, um pouco o que esse grupo pensa da educação. Simples. Eles acham que durante 20 anos não precisam aumentar R$1 para a educação. Dá para entender o que é? Já deu para entender. Então é contra isso que a gente luta. Eu tenho mais uma pergunta sobre educação e a Denise fez um comentário que daqui a pouco eu vou ler. Mas eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Rodrigo Almeida. Rodrigo, você gostaria de fazer alguma pergunta? Companheiro, na verdade, eu primeiramente quero aqui agradecer a presença do Renato Caroba, né? Muito obrigado, Renato. Né? Na verdade, sempre rasgo elogios aqui para o companheiro, sempre faz um trabalho aí muito positivo na Câmara Municipal, com uma ótima desenvoltura, né? E o que o Renato está falando aí é pura verdade, né? Ele vai fazer um trabalho de inclusão, de participação popular. Acho que isso que é importante dentro do partido, mas também na sociedade no todo, né? Porque, só para frisar aqui, o Renato trouxe, junto com o companheiro deputado Alencar, trouxe uma emenda agora para fazer um ecoponto na cidade, né? Apesar de a gente ser oposição, o Renato ser oposição na Câmara do prefeito, mas há um trabalho voltado a quem? À população em si. Então, isso é muito importante. Então, é necessário a gente fazer um destaque nessas possibilidades, nessa atuação que o vereador vem fazendo, né? E também acredito que o vereador que está agora se colocando, né, nosso pré-candidato a deputado estadual, né, e vai ser eleito a deputado, também vai fazer isso no todo, né, no Alto Tietê, como um todo, fazendo um ótimo trabalho. Então, queria aqui, né, frisar isso, agradecer você e parabenizar também por esse trabalho. Ainda dentro dessa questão da educação, companheiro, você falou muito bem, né, sobre essa defasagem dos salários, a defasagem também, e o que o governo do PSDB vem fazendo, né, com os professores e professoras, né, no Estado. Né? Então, vem sucateando e também
sucateando o trabalho, mas também trazendo uma dificuldade, né, do professor estar atuando dentro da sala de aula. A dona Denise ela colocou, inclusive, num comentário que é necessário se investir também para a criança não ter a defasagem escolar, porque há uma defasagem muito grande. Então, e aí também a gente sabe que não é só o deputado, né, que vai conseguir resolver esses problemas, mas o deputado ele vai estar junto, participando do quê? Dos conselhos, vai estar participando dentro das comissões, né? E eu sei que você, inclusive, agora, recentemente, foi relator, né, do projeto Escola Sem Partido na Câmara Municipal, onde deu um parecer desfavorável no processo do projeto, que é um projeto inconstitucional. Gostaria de que você colocasse um pouquinho e falasse para o pessoal que está aí em casa, né, sobre o projeto que também foi colocado no âmbito estadual e como é que vai ser sua posição, né, referente a esse projeto na defesa da educação, da livre, né, liberdade de expressão dos professores, né, e dos magistrados. Então, Rodrigo, primeiro agradecer mais uma vez pelas palavras e dizer o seguinte, muito bem lembrada essa discussão da escola sem partido, que por sinal é uma lástima o que nós estamos vivenciando, com alguns posicionamentos extremamente, na minha opinião, extremamente equivocado e na verdade não é só equivocado, é de caso pensado. Esse projeto de escola sem partido, na minha opinião, nada mais é do que fazer com que as pessoas não pensem, é fazer com que o aluno vá lá e 2 mais 2 são 4 e é só isso que você precisa saber, sabe? É o mínimo possível, porque o que querem fazer é cada vez mais fazer com que as pessoas entregar o mínimo possível para o aluno. O que a Nair fez uma pergunta, inclusive, aqui agora, né? Exatamente. Se relaciona. A Nair é uma assistente social, ela é militante do PT, e perguntou a opinião do Renato Caroba sobre a Base Nacional Comum Curricular, que tem a ver com essa temática, que é uma base que tenta cortar conteúdos e matérias, tenta cortar sociologia, filosofia e por aí vai. Então, é o Estado oferecendo o mínimo. É essa discussão e é para isso que, infelizmente, isso se agravou muito após o golpe. Após o golpe, está se instalando no país, cada vez mais, uma agenda que é de diminuição de direito e de oferecer o mínimo às pessoas, oferecer o mínimo à população. É você pensar menos, é você ter menos oportunidade, é você, olha, você vai viver daquilo que nós oferecemos só. É você cada vez mais transformar alunos para pensar dentro de uma caixa pequena, sabe, sistemático para poder produzir, infelizmente, e muitas vezes nós já estamos vivenciando isso, analfabetos funcionais, sabe? Então eu acho que é uma lástima que nós estamos vivendo. Eu dei, sim, um parecer contrário ao Escola Sem Partido, porque, primeiro, que é extremamente, na minha opinião, extremamente lastimável esse pensamento. Segundo, ele é extremamente inconstitucional. Não tem como município, estado discutir e também defendo a inconstitucionalidade dele na esfera federal, porque eu acho que fere alguns princípios que nós precisamos manter, tendo em vista, agora, tendo em vista a necessidade de termos uma escola plural e com pensamentos, com a possibilidade de pensamento aberto e poder promover o debate. Infelizmente, Adalberto, vejo que cada vez menos respeitamos aqui, o Brasil tem respeitado a Constituição. E essa escola sem partido que estão discutindo mais uma vez, rasgar a Constituição, rasgar as garantias fundamentais e espero que a gente possa, nessa próxima eleição, conter um pouco isso para retomar aí as garantias de direito. Tem muita pergunta, tem bastante, eu tô lendo as perguntas de vocês, eu vou tentar acoplar as perguntas de vocês nas perguntas que eu já tenho para fazer para o Renato. E uma pauta que eu acho importante, todo mundo quer saber hoje em dia, é a questão da segurança, no caso aqui seria a segurança no estado de São Paulo, né? Já que você é pré-candidato a deputado estadual de São Paulo, então o que você pensa em termos da questão da segurança, incluindo o Alto Tietê, incluindo o Arujá? Você já pensou sobre esse assunto? O que você poderia dizer? O que eu acho que da segurança, a gente precisa ter um olhar mais amplo do que é segurança, porque está cada vez mais comum, infelizmente, na minha opinião, cada vez mais comum pensar em segurança, pôr policial na rua, tem que ter mais polícia e tal, e como se a violência
ela não ocorresse antes. Tudo isso que nós estamos discutindo, a ausência de investimento em educação, a ausência de investimento em saúde, isso é uma violência. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo, a segurança, a falta de segurança, ela se dá não só quando a gente vai lá e fala, não tem policial. Isso é uma consequência. O que nós, na minha opinião, o que nós precisamos combater é o que gera violência. E o que gera violência é a miséria, o que gera a violência é a falta de oportunidade, o que gera a violência é a falta de saúde, a falta de investimento em educação, é você limitar o pensamento das pessoas, transformar, como nós estamos discutindo, né? Pôr as pessoas para pensar dentro de uma caixinha ali, não conseguir pensar um milímetro fora, ou seja, limitar cada vez mais a oportunidade das pessoas. Então, isso é o que causa violência. Então, é um conjunto de fatores. Para que você não tenha essa crescente violência, a gente precisa melhorar a condição de vida das pessoas, as condições de oportunidade. Passado a isso, até que isso se ocorra, até que isso a gente consiga concretizar, o Estado de São Paulo, por si só, quando se trata da Polícia Militar, ele é, como nós dissemos, o estado mais rico da federação. Porém, ele é o 23º estado que melhor paga. Na classificação de como é que paga o policial, ele está em 23º, o governo do estado de São Paulo, é o que menos paga o policial militar, os profissionais da Polícia Militar. Menos paga e menos prepara também, né? Porque nós temos que discutir isso, né? Para depois pagar bem, para depois um policial dizer que tem que abordar de forma diferente quem mora na Zona Sul, no Jardim Ângela, do que quem mora no Morumbi, Zona Sul também, mas no Morumbi, por exemplo. Então, que tipo de preparo nós temos da polícia, né? Por isso que o PT defende uma polícia totalmente... Até, Renato, assim, é a polícia que mais mata e é a polícia que mais morre. É a que mais morre. Então, assim, o fato é que esse modelo de segurança, gente, não está dando certo em lugar nenhum. Se tivesse dando certo, não estamos aqui discutindo segurança. Então, nós só estamos reproduzindo os erros e eu gostaria muito de enfrentar ou conseguir ampliar um debate de que as pessoas pudessem pensar que a segurança pública ela não é só ali a ausência do policial. A segurança ela se dá das diversas formas que o Estado gera violência, comete violência contra a sociedade, contra a população. Então, mais especificamente, o Estado tem cada vez mais, falei um pouco antes, repassado a responsabilidade aos municípios. Você vê o município armando as guardas municipais, né? Os municípios pagando prolabore para policial militar. Então, eu acho que é um pouco equivocada a política do governo do Estado. Eu estou vendo algumas perguntas de vocês, tá, gente? Eu estou lendo, estou acompanhando. Algumas perguntas já foram abordadas. Essa live depois vai ficar disponível na fanpage do PT de Arujá. É legal depois voltar e assistir do começo, que algumas perguntas já foram abordadas. Essa daqui é da Denise, ó. Você quer fazer alguma pontuação? Não é que estou passando aqui, eu achei que tinha uma outra antes também, mas que é importante. A Denise, na verdade, ela comenta que a educação básica, fundamental, para ela é essencial, até mesmo para você ajudar o país como um todo, né, a resolver problemas. Não, Denise, a senhora tem toda a razão, esse aqui acabou falando, a gente acaba passando. Na verdade, e é um outro problema, é que nós estamos falando da esfera estadual, mas os professores estaduais recebem também os alunos com uma defasagem muito grande. E você não consegue recuperar 3, 4 anos ali, 5 anos no ensino, para depois você, num tempo muito curto e com todos os problemas que o profissional da rede estadual tem, o professor da rede estadual tem. Então, eu concordo com a senhora. Infelizmente, os municípios... É uma precarização da educação numa esfera como um todo, né? Alguns municípios um pouco mais, outros um pouco menos. Em Arujá, especificamente... nós temos casos que criança sai, termina e não sabe ler, não sabe. É aquele analfabeto funcional, infelizmente, né? Os índices de avaliação da rede municipal de educação, há um bom tempo, ele é muito ruim. Então, assim, eu concordo com a senhora, precisa investir nos municípios. Não dá, em Arujá especificamente. Arujá, a lei de responsabilidade fiscal, e a Constituição obriga que 25% de tudo aquilo que é arrecada, você precisa gastar, do orçamento, aliás, no geral, você precisa gastar no mínimo 25% na educação. Em Arujá, nós gastamos 32%. Então, em termos ali, contabilmente, você fala assim, olha, 32% Arujá gasta muito em educação, gasta, não investe, né? Mas não é só gastar, precisa ter qualidade. Pra onde ineficiente, né? É um gasto ineficiente e mal gerido. Mal gerido. Você pega na saúde, 15% é o mínimo. Em Arujá nós gastamos 22%. E você não tem um resultado. Então, assim, eu acho que
A senhora tem toda a razão, dona Denise, de falar desse investimento. Agora, olha o que é engraçado, né? A gente está comentando aqui que o município não consegue dar condição com o ensino básico e, ao mesmo tempo, tem que arcar com algumas responsabilidades que é do Estado. Então, o dinheiro que nós poderíamos investir mais na educação ou investir melhor, que é o caso aqui em Arujá, é você estar lá gastando com policial militar, município, gastando com policial militar, gastando com bombeiro, gastando com a delegacia, gastando com profissionais, cedendo profissionais à rede estadual, ou seja, nós estamos pagando duas vezes. A gente paga os impostos e depois tem que pagar o serviço. Né? Então, é um pouco disso. Eu quero dar boa noite para a Adriana Batista. Ela está fazendo algumas perguntas sobre a área da saúde e a gente já comentou um pouquinho, viu, Adriana? Depois, com um tempinho, você volta no início da live, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu vou repassar a pergunta de qualquer jeito para o Renato, tá? Estão perguntando sobre a questão da saúde. E, inclusive, teve uma pergunta aqui que foi sobre medicação de alto custo, porque quando a gente precisa de medicação de alto custo, a gente tem que ir ou para Mogi, ou tem que ir, se eu não me engano, para Guarulhos. Mas comentar, além da dificuldade de acesso para quem é de Arujá, né? Ainda existe uma questão de uma burocracia muito grande para você conseguir uma medicação de alto custo e tal. Você já pensou alguma coisa sobre esse assunto? E o que mais você gostaria de falar sobre saúde? Bom, primeiro agradecer as pessoas que estão participando, ao Jefferson, presbítero Jefferson Araújo, a Adriana, tem outras pessoas, a Samira também fazendo uma pergunta agora, a gente vai tentar... A live está bombando. Dizer o seguinte, primeiro, nós comentamos aqui a distância que tem o governo, quando a gente fala distância, é dizer assim, o governo cada vez mais, o governo do estado, Rodrigo, ele pega e diz o seguinte, olha, município, faça o máximo que você puder fazer, mesmo que seja o meu serviço. Então, o que é essa ausência que nós temos da medicação e, na verdade, de distribuição da medicação de alto custo? Porque isso é de responsabilidade do governo do estado. Então, mais uma vez, o município ele não tem essa condição de dar medicação de alto custo. E isso fica na rede estadual. Ao mesmo tempo, o município não governa isso. O município não é ele quem distribui. Ele precisa, sim, ter a rede estadual. Então, você está vendo a importância, que parece talvez distante, ou como a gente, parece algo muito aberto quando a gente fala da distância do governo do estado e os municípios, mas na minha opinião, um dos principais problemas. Que quanto mais distante o estado tiver do município, mais ele vai transferir a responsabilidade dele para nós e nós não temos condições de arcar. Digo nós, os municípios. Então, a medicação de alto custo é uma bandeira, uma obrigação do governo do estado, que eu acho que cada município, juntar a Câmara de Debate da Condemate, a Câmara de Debate e Discussão da área da saúde, que todo o Condemate tem suas câmaras de debate na área da saúde, meio ambiente, segurança, enfim, a Câmara de Debate da Saúde, que pudesse pressionar o governo do estado, o secretário de Educação estadual, junto com o parlamentar da região, e eu quero ser um deles, para que a gente possa diminuir e distribuir melhor. Você pega a gente de Santa Isabel, vai até Mogi, vai de Guarulhos. Se você não tem dinheiro para comprar um medicamento de alto custo, você vai gastar ainda R$20 no transporte. Vou até te falar uma coisa, Renato. Eu já precisei de medicação de alto custo. Eu já precisei. Uhum. Tive que ir para Mogi. E aí, eu ainda tenho carro para ir. Só que o que acontece? Você tem que faltar no trabalho, você tem que pedir falta, sabe? Para poder ir pegar a medicação. Né? Para algumas pessoas isso se torna muito difícil. Seria muito melhor, mesmo eu morando em Arujá, se eu tivesse um lugar mais perto para conseguir essa medicação. Né? O deputado estadual pode fazer alguma coisa para ajudar nesse sentido? Eu acho que são alguns programas, por exemplo, que eu acho que em alguns lugares deram certo, em alguns municípios fizeram, que é possível, tem custo, é verdade, mas se você priorizando, e eu quero propor isso, mas precisa ter não quero que você faça uma proposta vaga, mas fazer isso com mais clareza na discussão do orçamento do Estado, que eu acho que em alguns casos, em casos específicos, criar critérios para que esses remédios, em alguns casos, sejam distribuídos em casa. Porque eu acho que é uma proposta que muitas das pessoas, não é só a condição financeira, é a condição física de ir até o local. Então essa é a diferença, né? A condição física de você conseguir esse medicamento. Então eu acho que a proposta... A medicação de alto custo mesmo, entregar em casa. É isso. Eu acho que a gente precisava ter um programa estadual que funcionasse, porque alguns lugares ainda, alguns municípios fizeram algo próximo a isso, mas não funciona na sua totalidade. Então eu acho que a gente poderia pensar num projeto junto com o governo, cobrando o governo do estado, que crie um programa com eficiência dessa medicação de alto custo, dessa distribuição em casa especificamente,
por conta dessas demandas que você falou. As pessoas não têm condições de ir, ou financeira, ou condições físicas, inclusive. Rodrigo, eu vou passar a pergunta já já para você, mas eu vou fazer só mais uma que eu estou ansioso aqui. Eu Eu ia quero, fazer a pergunta. eu quero saber, Renato, voltando na temática da educação, qual o seu posicionamento sobre a questão da educação inclusiva? Eu queria fazer um apontamento que eu acho que assim, as pessoas com deficiência são populações que muitas vezes são esquecidas. Ninguém lembra da pessoa com deficiência, seja física ou mental. Mas existem alunos com dificuldades físicas e mentais e que precisam ser escolarizados, educados, enfim. Qual a sua posição sobre a questão da educação inclusiva em São Paulo? Então, eu acho primeiro, vou dar uma resposta um tanto quanto radical. Eu não sei se tem, tá? Não vejo que tenha uma educação inclusiva. O Estado peca, né? O Estado deixa de fazer a educação inclusiva. Eu acho que aquilo que ocorre em um determinado lugar é muito pequeno frente à demanda que temos. Você pegar um aluno, um jovem, que tenha a necessidade de ter uma atenção especial, um profissional especializado, e você encaminhar para uma escola e não oferecer esse profissional, você comete duas injustiças aí. Primeiro, com o aluno. Segundo, com o professor que lá está, que também não vai conseguir dar aula nem para os demais, quanto para aquele que precisa de uma atenção especial. Então, na verdade, eu acho que o Estado, como um todo, a educação peca na hora de investir nessa inclusão, que ela não seja apenas no papel, no número, tirar a criança da escola e levar de casa e levar até a escola. Porque, em tese, isso é relativamente fácil. Agora, você dar conteúdo, dar atenção, essa é a dificuldade. Eu acho que o Estado, como um todo, não só na questão da educação inclusiva, ela deixa a desejar a educação. E a educação inclusiva, ela peca consequentemente. Não é um olhar que eu penso que o governo do Estado de São Paulo, o governador Alckmin e todo esse grupo percebeu que durante tanto tempo, em 25 anos, a gente fala isso, que a gente faz questão, nós do PT, o Rodrigo fala isso diretamente, nós do PT falamos isso, porque durante 25 anos do mesmo governo, o mesmo grupo político, né, Rodrigo? Tem tantos gargalos que é possível você resolver. Tem problemas, projetos e programas que ele precisa de um certo tempo. Agora, durante 25 anos, esses problemas, por exemplo, que demandam tempo, eram para ter sido resolvidos ou bem encaminhados. Resolvidos na totalidade, talvez não, mas bem encaminhados. E você não vê isso, porque você não há um projeto de Estado, não há um projeto de Estado na educação inclusiva. Você vai ali apagando fogo, sabe? Atendendo ali no varejo, agora a demanda é essa, atende aquela demanda para apenas fazer gesto com aquela bandeira, fazer gesto com aquela luta, mas não para resolver o problema. O que é uma lástima. Então, da educação inclusiva, sinceramente, pela demanda que temos, pelo conhecimento que temos, com as associações que lidamos, que conversamos com as mães de alunos que precisam de uma atenção especial, a gente vê a precariedade que é do governo do Estado. Eu acho que nós precisamos fazer frente a isso, na melhora da educação e, consequentemente, da educação inclusiva. Eu vou passar a palavra agora para o companheiro Rodrigo Almeida. Rodrigo, suas perguntas. Vamos lá, vamos ser bem rápido, porque, na verdade, falta 3 minutos para a gente acabar a live, né? Vamos ultrapassar um pouquinho, rápido, né? E, na verdade, companheiro, assim, eu vou mudar um pouco de assunto. Acho que é importante a gente abordar também uma temática que assim, que eu tenho muito gosto, né, de tratar. Na verdade, essa questão que você estava falando anteriormente, só para dar uma frisada bem rápido, e aí para os companheiros e companheiras que estão aí do outro lado quiserem ter se aprofundar um pouco mais sobre essa questão que você colocou, sobre essa dificuldade. Eu fiz na minha extensão, que inclusive eu fiz pela Perseu Abramo, né, uma parceria com a Unip, que foi sobre a intersetorialidade ou integralidade entre os poderes públicos, né, entre os municípios, estados, União, sobre os gestores que não conseguem se comunicar dentro do mesmo município para discutir política pública que beneficie o povo. Por quê? Você elege um prefeito que tem um projeto, mas os secretários têm um projeto diferenciado, né? Então, é uma questão de discussão mesmo, é uma questão de entrosamento político para que seja realmente, para que a população seja realmente atendida. Então, você tem
Você elege um prefeito que tem uma característica, mas por conta das alianças e por conta dos acordos políticos, né, isso inclusive a gente discute muito dentro do partido. Esse artigo está lá no Google Acadêmico, né? Quem quiser entra lá, só procurar intersetorialidade e integralidade entre as políticas públicas no município de São Paulo, que eu fiz sobre São Paulo, sobre a cidade de São Paulo, que vai saber um pouquinho sobre essas políticas, tá? Companheiro, mudando de assunto aqui, como eu tinha colocado, que é muito importante a gente falar sobre as minorias, né? Falar sobre. A gente estava falando sobre segurança pública e também já abordando essa questão da segurança pública, entrando na questão dos conselhos, tá? E por que que a gente não consegue ter ter uma tem um índice, né, ali uma leitura correta sobre os índices de criminalidade contra LGBTs, mulheres, né, contra as minorias, contra os jovens. Né? Hoje, inclusive, vou colocar aqui uma questão que é muito importante, que foi, recentemente saiu uma promessa do prefeito da cidade de São Paulo sobre a Sala Rosa, que nunca, da cidade de São Paulo, não, desculpa, da cidade de Arujá, sobre a Sala Rosa, que nunca foi concretizada, né? E logo após saiu uma pesquisa falando que aumentou em quase 217% o índice de violência doméstica no Alto Tietê, um índice muito alto, né? Só na cidade de Arujá foram, se eu não me engano, 34 mulheres que sofreram, que registraram o boletim de ocorrência, né? Que levou, inclusive, a Secretaria de Mulheres do PT de Arujá a estar indo no CRAS, no CREAS, sabendo, para procurar saber, Renato, qual que é o trabalho que a assistência social e o município presta, né, para atender de forma adequada essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, tanto na questão da saúde, na questão da segurança pública e também na questão do atendimento, né, posterior, que é a atenção psicológica, a atenção de um corpo, né, de profissionais, né, tanto da parte médica, mas também da parte social, que é interessante, é importante. As casas lares também, que é muito importante para acolher essas famílias, né, essas mães, essas mulheres que são vítimas de violência, mas também nós temos uma defasagem muito grande da questão de conselhos, né? Vou colocar um exemplo na nossa cidade. Então, a gente realmente necessita, né, de investir ainda mais na questão dos conselhos. Por exemplo, a cidade que é do lado, que é a Santa Isabel, tem um Conselho da Mulher. Arujá a gente não conseguiu implantar ainda essa questão dos Conselhos das Mulheres. Né? Nós não temos um Conselho LGBT que é para discutir política voltada à LGBT. E também não tem dentro da segurança pública do Estado, né? E aí vou colocar aqui no município também, de Arujá, a gente tem LGBT na cidade, mas temos agressões, temos relatos de pessoas que sofrem algum tipo de agressão, perseguição, física, moral, de todos os tipos, né, de violência, mas quando chega para registrar o boletim de ocorrência, na delegacia ela não é registrada como um caso de discriminação, né? Entra como um boletim comum, não entra numa secretaria, ou não tem um conselho para fazer uma análise, para criar políticas voltadas no município e tal. Então, assim, essa questão que eu queria um pouquinho abordar aqui, para saber qual que seria, né? Qual que será, eu acredito nessa vitória como deputado estadual, se eu for ser eleito. Eu gostaria também de saber um pouquinho sobre o seu trabalho, que você pensa em desenvolver para incentivar os municípios, não só Arujá, mas todo o Alto Tietê, porque a gente tem esse problema em todo o Alto Tietê, né? E também para que a gente acompanhe de perto esse trabalho de atenção às vítimas de violência, né, hoje, que são sofridas pelas minorias. Você conseguiu entender? Consegui. Porque, perguntando se eu consegui entender, porque deu alguns cortes aqui, viu, Rodrigo, na fala, mas deu para entender bem. Primeiro, assim, acho que essa abordagem que o Rodrigo faz é muito importante. Porque a gente, quando fala de violência, na maioria das pessoas, o senso comum pensa na violência naquela violência corriqueira, não vou dizer que é corriqueira, nenhuma violência deveria ser corriqueira, mas naquela que está aos olhos mais claro, ali está mais aberto, Mais evidente. É mais evidente. Mas há um outro tipo de violência
que ocorre, que é contra as minorias, e o Rodrigo falou muito bem, porque ela tem um outro viés. Só para o pessoal entender ali, eu acho que as pessoas que nos acompanham, a pessoa que sofre uma violência não tem nada de normal, tá? A violência ela é algo absolutamente abominável, é algo que a gente precisa combater, qualquer tipo de violência. Mas o que eu queria dizer, a violência por intolerância, ela é muito preocupante. Porque por intolerância, quando eu falei que a violência por falta de oportunidade e tal, ela tem uma consequência, ela tem uma origem. Agora, a violência por intolerância, ela é uma falta de educação, de consciência política, de consciência humana, inclusive, né? De entender, respeitar as divergências, as diversidades. Então, eu acho que o Rodrigo, você tocou num ponto que é muito importante. A violência que sofre o público LGBT, a população LGBT, a violência que sofre a população negra, a violência que sofre as mulheres, ela é uma violência de intolerância. Veja aí, toma um cuidado para que a gente não fale, depois vai pro ar e acabou. Não é porque ela foi assaltada e virou um latrocínio, virou um furto, tal, que é gravíssimo, gravíssimo. Não pode dar uma de Maluf, não, que falou aquela idiotice que ficou marcado o resto da vida. Mas não, é a violência pelo fato da pessoa ser homossexual, é a violência pelo fato da pessoa ser negra. Isso é uma intolerância... É uma violência pela pessoa ser o que é. Então, um LGBT vai ser, de alguma maneira, agredido pelo simples fato de ser LGBT. É uma violência identitária, ligada à identidade da pessoa. Então, é uma violência de... Como se você não pudesse ser você mesmo. É isso, a intolerância é uma falta de respeito, de consciência, sabe, na minha opinião, uma pessoa dessa não consegue, é impossível viver numa sociedade, uma pessoa que não consegue lidar com a diversidade, principalmente, não é lidar, é respeitar a diversidade, né? Então, assim, eu acho, Rodrigo, e aí você tocou num ponto que há uma falha, nós avançamos bastante, em especial no governo Lula, nessas bandeiras, nas políticas, nessas demandas. Porém, ainda não foi o suficiente. Tanto que nós aumentou bastante, inclusive, o crime, o percentual de crime contra a população LGBT. E o que ocorre, por que o número não é maior? Infelizmente. Porque é isso que o Rodrigo comentou. O Estado não oferece às pessoas que sofrem esse tipo de violência, negros, mulheres, a população LGBT e todo crime relacionado à intolerância, não oferece meios que você registre essa violência como tal. Então a pessoa já sofre. Nós estamos discutindo aqui em off, inclusive, sobre esse assunto. Não tem uma estatística. A estatística, ela não é real. Ela é aquela estatística, mas ela não reflete a realidade. A pessoa, ela sofreu um tipo de violência, ela sofreu um preconceito que a colocou numa condição constrangedora, que muitos não vão chegar, por exemplo, na delegacia e dizer, olha, eu sofri uma violência pelo fato de ser homossexual, eu sofri uma violência pelo fato de ser negro, porque ela primeiro já está constrangida. Segundo, nem todo o aparato, seja do Estado, seja na delegacia, no CRAS ou qualquer outro aparato, está totalmente pronto ou preparado para receber a pessoa que sofreu esse tipo de violência. Então, assim, infelizmente o Estado não oferece, e é uma luta nossa, uma luta muito grande nossa, de poder promover no estado de São Paulo, mas promover no Brasil cada vez mais. A gente espera que o PT possa sair vencedor dessa eleição, não tenho dúvida disso, para poder promover, colocar o país no eixo, sabe? Um país onde a gente possa apontar as políticas afirmativas, as políticas que possam colocar o país não no extremismo, né? Mas que as pessoas possam conviver, que possam respeitar a diversidade e principalmente onde as pessoas possam ter um local seguro para relatar a violência e que ela possa, com certeza, ter a segurança de que aquilo será investigado, que aquilo será processado e que terá consequência que ele cometeu determinado crime. Então, eu acho que é um pouco disso. Se você, parabéns por tocar nesse assunto. Eu vou fazer uma observação. Quem me conhece aqui dentro da militância sabe que eu sou um militante LGBT, eu luto pelos direitos LGBTs, tenho uma simpatia por todas as causas identitárias, inclusive o combate ao racismo. Eu acho que eu vou repetir isso,
a população que possui deficiência, seja mental ou física, costuma ser uma população esquecida, as pessoas não lembram. E no caso das mulheres, como o Rodrigo mesmo falou, foi prometido uma delegacia específica para as mulheres, né? Foi prometido isso em Arujá. O prefeito prometeu isso, tá, gente? Não cumpriu, não existe um serviço especializado para combater a violência contra as mulheres e nem para negros, nem para LGBTs, nada disso. Eu sei dizer que lá na região da Zona Leste de São Paulo, existe pelo menos um centro de referência, por exemplo, para combater violência contra LGBTs e que faz serviços para LGBTs. Aqui na região do Alto Tietê, que eu acho que a gente está fazendo esse debate, não tem um serviço, eu não conheço, serviço específico para combater violência contra as mulheres e contra LGBTs. Aí a minha pergunta é assim, deputado estadual pode lutar por essa bandeira, pode fazer alguma coisa? Eu acho que não só pode, como é um dever, em especial os deputados do PT, da esquerda, é um dever ideológico, um dever de posicionamento político, porque eu acho que é a bandeira que nós defendemos, é uma bandeira de respeito, de poder dar condições às pessoas conviver em sociedade, de ser aquilo que ela entende que deva ser, que ela se identifique, sem ser desrespeitado, sem sofrer qualquer tipo de violência. Um deputado estadual precisa, não é ele quem faz tudo, né? Então, se a gente vai ficar prometendo aqui, eu tenho muita preocupação com isso. Mas um deputado estadual precisa liderar algumas bandeiras, né? Então, o que eu digo? O que é liderar algumas lutas? É você levar para a Assembleia Legislativa de São Paulo, você levar à frente às secretarias de Estado, levar à frente ao governador do Estado de São Paulo, levar junto com a região, com os prefeitos da região, principalmente os movimentos sociais, porque nem sempre as ideias são convergentes, né? Nós temos aqui, por exemplo, diversos partidos nas regiões que nem sempre pensam da mesma forma que nós. Então, teria um conflito ali de interesse político em defender determinadas bandeiras. Então, eu sou mais para que a gente dialogue isso com a própria sociedade, com os movimentos sociais, com o movimento LGBT, o movimento de combate ao racismo, o movimento feminista, enfim, para que a gente possa lutar, criar condições de ter espaço público voltado para dar uma atenção especial e principalmente que possa ser especializado em tratamento, em combate à violência, em especial as violências geradas por intolerância, então, e seja ela qual for. Então, eu acho que é uma luta minha, se um deputado pode fazer isso, não só pode, como deve, e gostaria muito de ser espero ser um desses deputados para encampar essas bandeiras. E o Rodrigo falou também dos conselhos, né? Conselho de saúde. O que é que você poderia falar sobre isso? Rodrigo, Arujá, nós tivemos um momento, e aí a dona Denise que está acompanhando, o Rodrigo, que junto com eu, Rodrigo participou na criação do Conselho Municipal de Juventude, junto com o Armando, que é aqui da cidade, há um bom tempo que eu não a vejo, o Armando Bueno, enfim, outros companheiros, outros colegas, amigos da juventude. Criamos aqui o Conselho de Juventude, a dona Denise participou do Conselho das Cidades e da Saúde e tantos outros. Houve uma época em que Arujá não tinha nada de conselho. Depois passou a ter uns conselhos um pouco mais ativos, né, Rodrigo? E depois, hoje os conselhos, infelizmente, não todos, mas infelizmente alguns conselhos são só pro forma. Então é só para constar que há o conselho, é para constar no Tribunal de Contas. Aliás, estava olhando hoje alguns apontamentos do Tribunal de Contas. Então é o Conselho da Educação. Não estou querendo menosprezar as pessoas que lá estão. E digo, eu acho que o Estado, o município, o governo não dá a importância, não dá a valorização que os conselheiros devem ter. Então não é ali, não quero aqui condenar os conselheiros. Pelo contrário, eu acho que nós precisamos mudar mais atribuição aos conselheiros, mais voz, mais poder político aos conselheiros para que eles possam contribuir com a cidade. O CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem um grupo legal que participa, eu faço parte, às vezes não participo tanto das reuniões, ponto da agenda não acerta, mas a reunião inclusive foi essa semana. Então, discute a questão ambiental da cidade, que está uma lástima por sinal, mas não tem o poder político de decidir. O Conselho de Juventude nunca mais saiu, Rodrigo. Acho que nós fomos os últimos conselheiros da juventude de Arujá. Tá? Então, você vê como está ficando velho, né? Eu já tenho 35, você acho que já passou dos 29. Ou não, mas enfim. Ele está com 29. Então, Rodrigo, você ainda poderia participar do Conselho de Juventude se ele estivesse ocorrendo agora. Mas do Conselho de Saúde, nós passamos agora um problemão, estamos passando, inclusive, problema de saúde na cidade de Arujá, e eu acho que precisa dar mais voz e vez aos conselhos. Eu acho importantíssimo, Rodrigo, porque o que é o conselho? O conselho é você poder tirar um pouco do poder
do Estado, que eu digo Estado, município, Estado, e passar a discussão política para a sociedade. Porque é quem está lá no dia a dia. Então, parte do conselho é composto por gente do governo, gente da administração, e parte do conselho é pela sociedade civil. E é ela quem está no dia a dia, ela que está na ponta. Ela que sofre daquele problema, daquela falta, aquela ausência de serviço. Então, eu acho extremamente importante, e infelizmente, Arujá não tem essa cultura ainda. Eu sempre fui defensor, e o PT sabe disso, sempre fui defensor, nós do PT somos defensores, por exemplo, do orçamento participativo, que se criasse conselho, o conselho do AP, o conselho do orçamento participativo, para poder discutir isso. Para você ter ideia, aqui se faz, e neste governo, infelizmente, se fez reuniões da LDO para discutir a lei de defesa orçamentária na sala de reuniões da prefeitura com meia dúzia de pessoas. Então, assim, não quer discutir muito o orçamento, né? E também, justiça seja feita, às vezes chamamos para discutir o orçamento, poucas pessoas participam também. Então, nós precisamos criar essa cultura, viu, Rodrigo? Acho que o PT tem um papel importante, o Fórum Popular de Arujá também tem um papel importante de promover debates e, principalmente, fomentar os conselhos, que eu acho que é extremamente importante que as pessoas possam participar da vida política da cidade, exercendo um cargo político ou não. Nós estamos estourando o tempo, mas a audiência da live está boa, o pessoal está permanecendo, é porque as pessoas querem saber coisas. E assim, eu estou percebendo que tem uma pergunta aqui que fala sobre questão de hospital aqui em Arujá. Legal. Né? E eu acho assim, o eleitor quer saber, né? O eleitor de Arujá, né? Você vai ser deputado estadual de São Paulo toda. Mas o eleitor de Arujá quer saber se você vai trazer algum benefício para a região. Aí eu acho que aí se encaixa a pergunta do hospital, do PA que não foi inaugurado, né? Deveria ter sido e não foi. Você tem alguma ideia sobre esses assuntos? Algo a falar sobre isso? Só para dizer o seguinte, primeiro, eu tenho muita preocupação, e quem participa, Dona Denise que participou do Conselho de Saúde, se eu não me engano, eu tenho muita preocupação quando toda época de eleição surge o debate do hospital, né, Rodrigo? Esse é mais antigo que andar para trás, como diz minha mãe. E foi prometido, viu? Foi prometido para breve. Então, o prefeito prometeu. Né? Saiu no jornal, nós vimos o prefeito falar assim, eu tenho muita preocupação. Primeiro, porque é lógico que nós necessitamos, porque é uma necessidade gritante nossa no hospital. Sinceramente, com o orçamento municipal, Arujá não tem condições de custear um hospital. Porque a questão não é levantar o prédio, né? Você botar, que já é caro. A questão é o custo que tem para manter um hospital com os devidos serviços que devem oferecer. Então, assim, o que tem de objetivo hoje? Havia uma proposta do governo do estado, não sei se ainda está de pé, posso acompanhar isso, mas de que o próximo, com uma carta de intenção dos prefeitos do Alto Tietê, de que o próximo hospital regional, quando fosse construído, ficaria em Arujá. Então, mas é um hospital regional, certo? Então, seria construído pelo governo do estado, o município arca com a parte, mas o estado seria, para quem é de Itaquá o conhece, sabe, lá é Santa Marcelina, não é o prefeito de lá que administra Santa Marcelina, é o governo do estado, mas ele fica em Itaquá. De Luzio Pio de Melo, não é o prefeito de Mogi, mas é o estado, mas fica em Mogi das Cruzes. Então, essa era a proposta. Agora, surgiu aí uma ideia do prefeito, junto com algum outro grupo político, dizendo que o ministro da Saúde prometeu enviar verba para a construção do hospital. Eu, sinceramente, não é que eu duvido, até torço muito para que isso ocorra, mas precisa saber se nós temos condições de arcar com isso. Hoje, o orçamento de Arujá não tem condições de arcar com o hospital. Então, Carol, você está querendo dizer que não é uma bandeira? Não, é uma bandeira. Então, que tipo que luta nós precisamos fazer? Não que arujaense aqui, o prefeito, os vereadores, bater no peito e dizer que vai fazer hospital. Isso eu acho que é de uma responsabilidade de brincar com a necessidade do povo. Mas é encampar, criar uma luta para que o governo do estado, a União, o governo federal, aliás, que possa custear o hospital e sim trazer um hospital regional que fique em Arujá, onde o governo do estado mantenha, onde o município tem a sua parcela de responsabilidade. Mas arcar aqui, dizer que Arujá tem condições de administrar um hospital sozinho, hoje, ainda com o orçamento que temos, desculpe, mas é uma falácia e é de uma irresponsabilidade, principalmente no ano eleitoral, é de uma responsabilidade tremenda prometer isso aqui só por conta do pleito eleitoral. Não farei isso. Não é do feitio, porque eu acho que é brincar com a necessidade da população.
Repasso a palavra ao companheiro Rodrigo Almeida. Rodrigo, você quer fazer perguntas, considerações? Nós estamos com prazo apertado, mas ainda dá para falar mais um pouquinho. Boa noite para o companheiro Evaldo, mandou uma boa noite para nós aí. Né? Boa noite, companheiro Evaldo. Companheiros, eu, na verdade, Renato, queria mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre a conjuntura nacional, né? Porque, e aí a gente também está bem em cima do horário, né? Você viu, né? Saiu recentemente uma pesquisa da CUT-Fox, né? Dizendo que o Partido dos Trabalhadores, né? E o Lula, nas pesquisas eleitorais, na pesquisa eleitoral subiu de 32%, né? Para 41%. E também que o partido é o partido mais querido do Brasil, né? Mostrando a referência, colocando o PSDB e MDB junto, não somam 2% do total de preferência entre os eleitores, enquanto o Partido dos Trabalhadores hoje tem 41%. Né? Claro que a gente percebe que depois de 2016, o PT ele veio sofrendo alguns golpes, né? Mas nenhum golpe foi decisivo no processo. Acharam que tinham tirado a gente da disputa eleitoral em 2016. Nós mostramos que realmente nós continuamos na disputa, elegemos vereadores no Alto Tietê, né? Inclusive o companheiro foi eleito também com uma unificação, uma união do Partido dos Trabalhadores, demonstrando que a gente tinha uma unidade dentro do partido, né? E agora em 2014, né? Melhor, em 2018, né? Após a prisão do presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores realmente mostra que está voltando e o presidente Lula é eleito no primeiro turno, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre nosso companheiro e também queria que você falasse um pouquinho sobre a análise, né? Por que o companheiro Lula é inocente e por que ele deve ser candidato, né? Você que é advogado, formado, né? Então você tem até, inclusive, tem mais bagagem, né, teórica, né, na questão profissional mesmo para embasar essa questão do Lula livre, né, para nós. Eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente. E você, deputado, Lula presidente e Marinho governador, né? Então, fazer essa dobradinha aí vai ser boa demais, né? Ô, Rodrigo, primeiro assim, muito legal a gente trazer um pouco desse cenário nacional para esse debate. Com certeza, Rodrigo, esses números que você apresentou e todas as outras pesquisas, porque não só da CUT-Vox, da CUT, Vox Populi, do Ibope, todas as pesquisas estão no mesmo sentido. Do crescimento do PT, em 2016 nós chegamos ao fundo do poço, da rejeição do partido, por conta de tudo que a mídia criou e que o golpe orquestrado criou, e nós chegamos ao fundo do poço e quero agradecer aqui de público, já fiz isso diversas vezes, mas não canso de fazer, de agradecer a unidade que o PT teve para a gente manter a cadeira na Câmara, e foi por conta dessa união que nós hoje continuamos aqui na Câmara de Arujá, fazendo o debate, representando o Partido dos Trabalhadores. Mas foi justamente por isso, e Arujá é referência nesse sentido, é um exemplo nesse sentido, da união do partido, da união da militância, com toda a divergência que temos, que o PT é um partido muito plural, é bem verdade, temos disputas internas e de tendências, de correntes, mas é importante que haja isso. Mas é importante dizer que é o seguinte, que é por conta de tudo isso que é a perseguição do Lula. Rodrigo, não tenho dúvidas nenhuma. Se o PT não tivesse a aceitação que tem, se o Lula não tivesse a aceitação que tem, ele estava solto. Não faz sentido para quem deu o golpe na Dilma manter o Lula solto. Não faz sentido tirar a Dilma para o Lula voltar 2 anos depois. Você está entendendo? Assim, o golpe ele foi muito bem orquestrado. Tanto que nos bastidores nós ouvimos isso, ninguém formalmente vai chegar colocar isso no ofício, mas os bastidores é de que, olha, se o Lula desistir de ser candidato, ele será solto. Né? Se o Lula desistir de ser candidato, ele será solto. Então, o que acontece, Rodrigo? Há sim uma perseguição à esquerda, e em especial ao Partido dos Trabalhadores. Não tenho dúvidas nenhuma que nós temos muita luta por fazer, mesmo pós-eleição, principalmente com a vitória que teremos na eleição, no aumento da bancada. A perseguição há de continuar, não tenha dúvida disso, porque o que eles querem é liquidar com a esquerda, e isso, fazendo isso pelo PT, pelo maior partido da esquerda, maior partido da América Latina,
o maior partido de esquerda que já recentemente do mundo, e dizer o seguinte, Rodrigo, a perseguição ao presidente Lula, ela acabou com, sabe assim, acabou com todas as máscaras, assim, eles não acabaram, perderam a vergonha, sabe, de esconder isso. Digo isso assim com muita tranquilidade, como advogado, e dizer o seguinte, eu nunca vi aquilo nunca imaginei que pudesse vivenciar aquilo que vivenciamos naquele domingo, quando um alvará de soltura, de uma pessoa presa, está lá, um alvará de soltura, chegar até a Polícia Federal pensar se vai cumprir ou não, chegar a ligar para o ministro da Justiça, o ministro da Justiça dizer o seguinte, espera um pouco, o alvará de soltura foi às 9 horas da manhã, para meio-dia, o ministro da Justiça estava dizendo para esperar para ver o que o Moro ia fazer. E assim, didaticamente, falando como advogado, é bom talvez é curto o tempo, mas só para explicar, como advogado, naquele processo, para você ver como é a perseguição, naquele processo especificamente, Rodrigo, quando o desembargador Favreto, que era o desembargador de plantão, ele é competente para decidir tudo aquilo que aparece no plantão, ponto. A competência é dele. Quando ele dá uma decisão, a decisão é para ser cumprida. Você pode discutir, você pode recorrer. Foi uma liminar dada para a soltura do Lula, que todos eles, eu acho que tem fundamento, acredito em fundamento e muito bem, um fundamento muito consolidado. Mesmo que quem discorde da decisão tem todo o direito de recorrer da liminar. Isso faria na terça, na quarta-feira, não tem problema. Agora, a decisão, um alvará de soltura se cumpre, uma decisão se cumpre. Você pode até recorrer, mas até que ela precisa ser cumprida. E aí que está o curioso. O juiz de primeiro grau, Sérgio Moro, diz o seguinte, ele dá um despacho, olha que é engraçado, só para vocês entenderem, ele dá um despacho dizendo que era preciso ouvir o relator do caso. Agora, processualmente dizendo, aquele despacho ele fez onde? Em que processo? Porque ele não está mais nele. Até só para a gente ilustrar um pouco. Aquele despacho do Moro, você vai anexar aquilo em que processo? Só para você ter ideia como ele não tem mais nada a ver com aquele processo. Só para quem está entendendo, para quem está nos acompanhando, entender muito bem a perseguição que é. E a mídia, combinada com o golpe, né? A mídia que faz parte do golpe, deu aquilo como assim, olha, o Moro ele não vai... que é o interesse deles de manter o Lula preso, o Moro é o salvador da pátria que vai segurar o Lula. Não, só para você ter ideia, naquele processo especificamente, Rodrigo, nem se o Moro quiser, se o Moro quiser, ele não consegue soltar o Lula, porque não está mais na mão dele. Ele não é mais juiz do caso. Então por que um policial federal tem que ouvir a opinião do juiz que não está mais no caso, não está mais com ele? Aí chega o presidente do tribunal, numa decisão estapafúrdia, que sinceramente nunca vi isso, pede para aguardar o relator, que o relator, o juiz é do caso. O Favreto é o juiz de plantão. O Ministério Público pode recorrer, poderia e faria isso, recorrer, tentar caçar a liminar. Tudo isso, processualmente, era legal. Nós éramos no domingo, segunda-feira era feriado, terça-feira poderia caçar a decisão e sair um novo, uma outra prisão, um outro pedido de prisão ilegal do Lula, mas poderia sair, que o golpe está combinado. Tudo isso processualmente poderia haver. O que não poderia haver é você tirar a competência do juiz que está ali no caso. Então, assim, sinceramente, Rodrigo, isso só mostra o quanto o golpe e quanto quem articulou o golpe não parou e não vai parar. Esse juiz, inclusive, está correndo o risco de ser processado, que eu estou sabendo. Então, mas assim, há uma perseguição. Primeiro que querem colocar o Favreto no Conselho Nacional de Justiça. O Moro também. O ministro da Justiça orientou a Polícia Federal a não cumprir a decisão, esperar a decisão. Como é que pode você chegar com a decisão? Eu sou advogado. Se eu vou até uma unidade prisional com alvará de soltura e o cliente não sai, então acabou a lei no país, então rasgou a Constituição. Então, salve-se quem puder. Foi isso que fizeram. Então, assim, para o Lula, vale tudo. Vale até não respeitar a Constituição. Esse é o golpe. Agora, o porquê disso? De tudo isso que você falou. Porque o Lula é eleito no primeiro turno. E é por isso que o PT reafirma a candidatura do Lula, porque reafirmar a candidatura do Lula não é como querem dizer ali, o PT não está sendo, algumas pessoas falam, o PT não está sendo irresponsável em manter a candidatura do Lula? Olha, eu vou assim, né, eu acho que o Rodrigo já ouviu isso bastante também. Irresponsável é manter uma pessoa inocente presa, irresponsável é você rasgar a Constituição,
Irresponsável é você pegar toda a ordem constitucional, a ordem legal do país e colocar em jogo e colocar a serviço de um projeto político. Você tem todo o direito de ter seu projeto político, mas ela precisa seguir a ordem constitucional. Então, quando a gente, infelizmente, a gente vê colegas, advogados, que por conta da sua paixão eleitoral ou sua preferência política, querem negar o direito. Olha, você tem todo o direito de discordar de tudo, mas você, como profissional do ramo jurídico, do profissional do direito, negar a Constituição, negar as leis, eu acho que é de uma decadência tremenda. Então, não é porque é meu inimigo político que eu preciso dizer que aquela lei não vale. Não, a lei vale. A lei vale agora, ela precisa valer para todo mundo. O que, notoriamente, e não é por isso que o povo, Rodrigo, o povo já percebeu. As pesquisas dizem isso, que o povo percebeu a perseguição. Se você chegar nas ruas e perguntar, falar assim, você acha que o Lula está preso porque ele cometeu tudo aquilo que falaram ou porque é perseguição política? Você vai ouvir a resposta. Então, assim, ficou bem claro. Para terminar aqui, pelo menos para a gente encaminhar, a acusação diz de ter recebido, de ser proprietário. O Lula não recebeu, o Lula jamais frequentou, o Lula jamais teve condições de dispor do imóvel, de usar, de usufruir, sabe? E essa historinha de ocultação de patrimônio, que assim, quem é de direita reacionário diz que a acusação é de ocultação de patrimônio. Não faz sentido. Então não né? faz sentido e é perigoso essa acusação, porque ela fica vaga. Então que serve para todo mundo. Pois é. Que a ocultação. É possível um crime de ocultação de patrimônio? Claro que é possível. Então você precisa provar que aquilo foi ocultado. E qual é a prova que se tem? De que a Marisa teria ido lá, que a cota era da Bancop, dos bancários, que tinha sim a cota, que depois a empresa tomou a frente da corporação e que aquilo poderia ser oferecido ao Lula, à ex-primeira-dama Marisa Letícia, mas que efetivamente isso não ocorreu. Mas que ocultação é essa? Se não houve o recebimento e se não houve até, jamais frequentou. Qual foi o dia que o Lula foi lá e passou o dia lá naquela... Acho que tem só a foto da visita, né? A foto da visita que justifica, inclusive, aquilo que o Lula disse no depoimento. Com certeza, e aí assim, não é o Lula que está dizendo, com certeza, não tenho dúvidas que aí essa é a discussão, Rodrigo, essa é a linha tênue que não querem. Não tenho dúvida nenhuma, Rodrigo, que alguém possa querer te oferecer vantagem. Agora, entre querer te oferecer vantagem e você aceitar, há um intervalo. E é isso que precisa ser provado. Houve um recebimento da vantagem? Houve o recebimento daquele bem? Houve ali uma intenção de ocultar o bem, mas principalmente houve, de fato, a transferência do imóvel? O Lula não é dono daquilo. Então, assim... Eu acho que é notória a perseguição política, mas o PT vai dar a volta por cima e tem dado, viu? Não é à toa que o pessoal continua preocupado. Se o PT não estivesse forte, Rodrigo, o Lula estaria solto. Porque a disputa é política, não é jurídica. A disputa é política da qual o judiciário tem lado, da qual parte do judiciário, e boa parte do judiciário tem lado, da qual a mídia a grande imprensa tem lado, da qual os golpistas, e nós sabemos disso, tem lado. Então, eu acho que é um pouco disso que nós estamos passando. Eu gostaria aqui, desculpa, nós tomamos tempo, mas tem uma pergunta que me intrigou aqui um pouco, e eu acho que de importante a resposta, a dona Denise até respondeu aqui, um colega, não sei se ele ainda está participando, mas quero perguntar, que é o Henrique Monteiro. O Henrique Monteiro, para quem não sabe, é filho do prefeito José Luiz Monteiro, nós nos conhecemos em 2004, o Henrique Monteiro, ele adesivou, quando fui candidato pela primeira vez, os carros adesivados, aquela Elbinha que meu pai tinha, aquela Elbinha branca. Quem adesivou, inclusive, foi o Henrique, que ele tinha ali um salãozinho que fazia os adesivos, nós fizemos lá. Dizer o seguinte, Henrique, você pergunta essa pretensão de 2020, a minha pretensão é fazer um bom mandato como vereador e, se eleito for, fazer um ótimo mandato, um bom mandato como deputado estadual. Em 2020, o presidente do PT está aqui nessa live, sabe muito bem do que a gente está falando. O PT tem seu projeto político para a cidade, defende o projeto político para a cidade. Nós vamos, com certeza, não é o PT, nós falhamos em diversos momentos na cidade, não tenho dúvida disso, mas é justamente por isso que nós estamos nos organizando para errar menos, que errar todos nós erramos, mas errar menos possível. Mas você pergunta aqui, eu achei engraçada a pergunta, Adalberto, que ele pergunta aqui, Rodrigo, eu acho que você viu aí,
Se o Zé Luiz faz falta ao PT, caramba, o doutor Zé Luiz Monteiro faz falta para o PT, você acha que seria mais fácil governar com o prefeito do mesmo partido? É que são perguntas distintas. Se o Zé Luiz faz falta para o PT, eu acho que o que faz falta, eu não vou responder se o Zé Luiz faz falta para o PT, o que eu acho que faz falta para o Zé Luiz. O Zé Luiz faz falta ele colocar em prática aquilo que ele diz. Porque o Zé Luiz, quando faz um prefeito que vai lá, Rodrigo, ouve no dia da posse o hino da Internacional Socialista, né? Combinou com o Ernesto Henry, e depois faz um governo que não tem nada a ver com aquilo que se pregou. Então, assim, eu acho que o que faz falta o Zé Luiz precisa se encontrar, é dizer o que ele pensa. Porque não dá para dizer, faça o que eu faço, não o que eu digo. Eu vi que não dá para falar o verso correto, né? Faça o que eu digo e não o que eu faço. Né? Na verdade, o Zé Luiz, durante 20 anos ele foi do PT, foi sim um militante, um filiado mais notório, que até as derrotas que houve internamente foi muito por conta da ausência dele na vida política, né, Rodrigo? Nós sabemos disso, a ausência dele na vida política partidária. Agora, que sempre teve o respeito. Uma coisa é você ter a aceitação do voto, ganhar as prévias, não ganhar as prévias, ganhar as disputas internas. Agora, o respeito, quando esteve no partido, sempre teve o respeito. Agora, que infelizmente mostrou que o discurso está muito distante da prática. Como é que se diz? O Zé Luiz se diz comunista. Né? Ele se coloca, como é que se diz comunista? Fazendo um partido que é quase neoliberal. Então, é um pouco, sabe, está muito distante da prática. E dizer o seguinte, com certeza, um prefeito do mesmo partido, a gente imagina que vai defender aquilo que o partido defenda. Então não tenho dúvida que o PT de Arujá, o Rodrigo está aqui, pode falar, tem propriedade para falar disso. Eu fui presidente 2 vezes do PT, por dois mandatos, mas o Rodrigo é o nosso presidente atual, está fazendo um ótimo trabalho. Tem mais propriedade para dizer. O PT de Arujá tem sim pretensão, e nós um dia, a próxima eleição, teremos candidato a prefeito, que o PT vai discutir internamente. Temos diversos companheiros que podem ser, o Rodrigo pode ser, o Elito, Dona Denise, e tantos outros companheiros que estão aqui. Falar o nome, a gente vai cometer alguma injustiça aqui de não citar alguém, Rodrigo. Mas o PT, é lógico que seria mais fácil governar com alguém que é do seu partido, mas não para fazer parte da máquina, e sim para implementar as políticas que você defende. Porque tem muita gente que quer fazer parte da máquina, outras pessoas querem fazer com que a máquina sirva para implementar as políticas que você defende. E é isso que o PT de Arujá espera. Tanto é verdade que nós participamos da campanha, o PT apoiou o Zé Luiz Monteiro, e mesmo o Zé Luiz indicando 2, 3 companheiros no cargo, nós optamos por ir para a oposição quando vimos que o governo seria montado com algo totalmente diferente daquilo que prometeu durante a campanha. Então, o que está em jogo na cidade não é a disputa por cargo. O que está em jogo na cidade é a disputa pelo projeto político, a disputa por implementação das políticas públicas que o PT defende e que acha importante para a sociedade. Então, a sua pergunta, Henrique, eu agradeço a sua participação. Temos diversos debates. Toda vez que eu posto ali algo contra o prefeito, eu dizer que não é contra o seu pai. O Henrique não mora aqui, acho que, se não me engano, mora na Inglaterra. Mas não é contra o seu pai, não é contra a pessoa do Zé Luiz Monteiro, mas como prefeito, faça uma pesquisa e vai saber que tem deixado muito a desejar, que é uma pena, que nós, apesar de ter a disputa política, nós torcemos para que os prefeitos façam um bom mandato, que é quem ganha, quem tem a ganhar a cidade, mas um bom mandato visando o povo, visando as políticas públicas que o PT defende. Então a gente espera um dia fazer prefeito da cidade de Arujá, mas agora nós estamos focados na eleição, quero disputar a eleição para deputado estadual e ajudar os companheiros a planejar o futuro. Bom, eu tô passado de saber que o prefeito é comunista, mas eu vou passar a palavra para o Rodrigo Almeida, se o Rodrigo quiser fazer as considerações finais. Só para complementar o que o Renato colocou agora, né, e para também deixar claro para o Henrique, né, e falar que realmente não é contra a pessoa, né, do Zé Luiz Monteiro, mas sim a atuação que ele vem tendo como prefeito. Nós, como o Renato colocou, nós ajudamos a eleger o Zé, nós votamos no Zé Luiz Monteiro porque acreditava no companheiro Zé Luiz Monteiro por um projeto que ele nos passava, que era um projeto realmente de esquerda, né? Inclusive no primeiro dia, quando ele assumiu, a gente acreditava, né, que iria fazer um projeto, seria um projeto diferenciado no município, ia se aprofundar a questão das políticas públicas, né? Inclusive teve uma pergunta, Renata, aí que não deu para responder, que foi referente ao céu. Um rapaz colocou, não vou lembrar agora aqui,
mas perguntou se conseguiria implantar um projeto do céu no Barreto, né? Então, inicialmente, quando a gente começou ingressando, nós estávamos à disposição do prefeito, inclusive para tocar esses projetos que são do governo federal, que nós temos companheiros e companheiras que têm competência, capacidade, né, que já e tem bagagem profissional, teórico-metodológico para tocar esse projeto, que era a questão do céu, que é no meu bairro, lá no Recanto Primavera, né? Você lembra desse debate, né, Renato? A gente fez até, inclusive, nós fizemos um levantamento, uma assessoria técnica, né, para a prefeitura, apontamos os erros, defeitos e tal. Não só isso, mas também o PA, nós fizemos audiências, nós trouxemos, queríamos participar do governo, não como cargo, né, não participando da máquina só para de salário ou participar da máquina de uma forma que seja uma forma que não tenha construção. Nós queríamos participar da máquina, mas sim de uma forma que a gente conseguisse implantar uma política, né? Fazer um diferencial, atender a comunidade, participar de um projeto de governo, e que é o que não aconteceu. Então, nós percebemos que a gente não teria esse espaço para fazer uma discussão a população, né, voltado à população, nós decidimos, né, deixar o governo, né, e fazer uma crítica construtiva. Inclusive, né, Renato, a gente não deixou de trazer investimento para a cidade com emendas. Né? Então, por exemplo, a Ana Perugini, que é deputada federal, né, do Partido dos Trabalhadores, encaminhou R$ 250 mil, que é para fazer a ampliação das escolas do Recanto Primavera, do meu bairro. O Alencar, deputado estadual, né, que é o companheiro que sempre está presente de Guarulhos, vai vir candidato a deputado federal, mandou também R$ 50 mil. Isso eu estou colocando nessa parte. R$ 50 mil que é para fazer a coleta, né, o ecoponto, né? Mandou mais recurso para a área da saúde também, mandou para a área da educação, ampliação, reforma de quadra. O Zaratini encaminhou para comprar um palco, né, na cidade, copeiro do PT, do Partido dos Trabalhadores. O companheiro Luiz Fernando encaminhou R$ 50 mil para assistência social. Inclusive, Renato, queria até aqui fazer uma defesa em seu nome, porque a gente entra nesses grupos, né? Eu não estou mais porque me excluíram do Prefeitura Me Socorre, mas eu fiquei sabendo que lá nesse Prefeitura Me Socorre tem várias fake news que, inclusive, esses dias estava falando que você não deixou vir uma emenda parlamentar do deputado X ou Y do PT. Isso é uma falácia, então é mentira, uma fake news, né? Que o vereador não tem essa condição. Então, isso daqui é só para deixar registrado, fazer uma defesa, que é o contrário. Não é que a gente é oposição do governo, que a gente é irresponsável. Nós somos oposição, nós trazemos as emendas, mas também nós cobramos. Queremos que seja implantado, queremos que o prefeito faça realmente aquilo que nós votamos para ele e colocamos ele para que seja cumprido essas propostas. Claro que agora, né, nós também não vamos fazer um trabalho que é de obrigação dele, já que a gente não participa do governo. E nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, né, a gente tem um projeto agora, de 2018, que é eleger o nosso companheiro, né, Renato Caroba, deputado estadual, mas também o PT não para só por aqui. Primeiro projeto 2018, segundo projeto 2020. Então a gente vai continuar fazendo esse projeto, né? Então, como você falou, não sabemos ainda a fundação, não sei ainda para ser candidato a prefeito, mas o PT vai ser candidato a prefeito e vai ter 20 candidatos a vereador, uma etapa única, porque agora não pode ter coligação proporcional, mas a gente vai ter essas coligações majoritárias e aí vamos fazer um grande bloco de esquerda na cidade para ter uma possibilidade muito grande de ser eleito em 2020. Mas vamos pensar agora em 2018, qual é o objetivo? Rodrigo, nosso tempo extrapolou, mas a live foi muito bem sucedida. Nós tivemos uma audiência muito boa ao longo de toda a audiência. Isso mostra que as pessoas estão interessadas nesse debate, mas a gente já passou bastante. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Então eu vou passar a palavra para você, se você ainda quiser fazer alguma pergunta, ou quiser fazer uma consideração final, ou uma despedida, passo a palavra para você, companheiro.
Eu vou me despedir bem rápido, só queria deixar registrado aqui, Renato, o seguinte, companheiro, a gente teve aquela participação com o Breno Altman, né? E que nós falamos sobre as fake news. E uma das perguntas foi, como é que nós combatemos as fake news, né? E o companheiro ele foi bem enfático dizendo, se combate a fake news com a verdade. Então, companheiro, vamos, toda vez que a gente vê essas fake news, e aí é um recado que eu deixo também aí para os companheiros e companheiras, militantes e simpatizantes que defendem sua candidatura, falar, não faltar com a verdade, falar a verdade, fazer uma defesa com a verdade, né? Companheiros, muito obrigado pela presença de todos. Renato, muito obrigado pela presença. Boa sorte nessa empreitada. Nós estamos juntos. Vamos te fazer deputado estadual, tá? Pode contar com a gente, contar com o Partido dos Trabalhadores, principalmente comigo como presidente também. Tamo junto, companheiro. Muito obrigado, Adalberto. Muito obrigado, Rodrigo. E agora eu passo a palavra para o Renato Caroba para ele fazer as considerações finais dele. Gente, primeiro agradecer a todos que acompanharam aí, nos acompanharam, como bem disse aqui o Adalberto, a audiência, as pessoas participando. Quero agradecer a Stephanie, que acompanhou desde o início, o Marcão. Vou citar nomes aqui, vai acabar cometendo injustiça. Agradecer aqui, Rodrigo, a todo, em seu nome, a todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores. Quando fui presidente do PT em 2008, e você ficou muito feliz com a minha eleição, eu lembro disso, né? A gente da juventude ainda, eu tinha 20 e poucos anos. O PT tinha 127 filiados quando eu fui eleito presidente do PT. Nós hoje temos 400 e pouco, e não só agora com a quantidade, mas nós temos oportunidade, por exemplo, o Marcão filiou conosco, não só a quantidade, mas a qualidade do Marcão filiou conosco na nossa gestão, a Nair filiou na nossa gestão, tantas outras pessoas que filiaram ao PT e começaram a produzir, começaram a participar da vida política do PT. E agora com você não é diferente. Você, presidente, tem dinamizado o partido, Adalberto, a Simone, tantas outras pessoas que vieram, citando aqui, citei dois para compensar, que vai equilibrar a balança, citar dois aqui, tantas outras pessoas que participaram, que vêm produzindo para o partido, produzindo para o PT de Arujá e para a esquerda. Então, assim, eu acho que é uma satisfação imensa poder falar, dizer a todos aqui, o Lula é candidato, sim, viu, Marcão? Você está perguntando, o Lula é candidato. A Justiça Eleitoral, que vai ter que arrumar um problema, quero ver como é que eles vão tirar da eleição aquele que tem a maior parcela de votos. Isso é um problema que pode abalar a democracia. Então esse problema quem tem que resolver é a Justiça Eleitoral. O Lula é candidato no dia 15 de agosto. O PT vai estar em Brasília, vai ter um grande ato em Brasília para registrar a candidatura do Lula, porque tudo que eles querem é tirar o PT da disputa, porque sabe que o Lula ganharia e ganha no primeiro turno. Então o Lula é candidato sim, e a gente espera poder participar cada vez mais das atividades do partido. É sempre uma satisfação, e dizer que o mandato do PT, o mandato que eu exerço hoje, o mandato não é meu, o mandato é do Partido dos Trabalhadores, o mandato é das pessoas que ajudaram a gente a eleger, e o mandato ele é plural, ele é democrático e precisa estar à disposição de todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. Agradeço a oportunidade, e aqueles que a gente não conseguiu responder, durante aí a gente vai acompanhar os comentários e possivelmente a gente consegue, responderei aí nos próprios comentários no decorrer do dia, amanhã, enfim. Aí já chegou alguns debates aqui, Rodrigo, achei engraçadíssimo aqui, ó. O Lula é ficha suja, vereador, vamos respeitar as leis. Muito boa, só para terminar, Alberto. Se no Brasil, Rodrigo, se no Brasil ainda respeitarem a Constituição Federal, a jurisprudência, o Lula é mais que candidato. Ninguém, é só ler a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado. Por sinal, Rodrigo, e todos estão acompanhando aí, não queria citar o nome dele, mas aquele cara que deu entrevista no Roda Viva segunda-feira passada, ele indiretamente fez a defesa do Lula, não sei se vocês perceberam, ele fez essa frase, entendeu, Rodrigo? Você percebeu? Ele falou assim, olha, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado. Ele falou isso para defender uma outra pessoa, mas a lei vale para todos, então se vale para a pessoa que você está citando, vale para todo mundo, e que está correto, ele está correto naquele sentido. E é justamente por isso que ele só reafirma aquilo que nós estamos dizendo ao longo do tempo. Então, o Lula é candidato, é o nosso candidato, é o candidato do PT e principalmente é o candidato do povo. Não é à toa que ele está em primeiro lugar. Rodrigo, abraço, os companheiros do PT, abraço, agradecer ao Adalberto, agradecer ao Odair, que fica aqui nos bastidores aqui também, nos ajudando.
Gente, eu vou me despedindo também. Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite e agradecer a todos que nos deram audiência até agora. As pessoas que estão chegando agora, essa live vai ficar disponível na fanpage do PT de Arujá. Dá para assistir desde o início. Ficou uma live muito boa, um documento muito bom em vídeo. Tem toda a proposta do Renato Caroba para a pré-candidatura dele como deputado estadual. Vale a pena assistir toda a live de novo, até se for o caso. Eu quero agradecer toda a audiência que se mostrou interessada no debate. Quero deixar registrado que esse aqui foi um debate de alto nível. Nós conseguimos conversar com uma boa profundidade dentro do nosso campo ideológico. Então, eu achei assim que foi excelente esse trabalho. Muito obrigado, Rodrigo Almeida, pela oportunidade de estar aqui com você fazendo esse trabalho toda semana. Você é um baita de um companheiro. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. Muito obrigado, Renato Caroba, vereador que eu acompanho, aprendi a gostar, eu considero como um amigo e tem todo o meu apoio aqui. Suas respostas foram excelentes, marcaram muito bem uma posição dentro do nosso partido, dentro do nosso campo ideológico. E eu quero agradecer a todos que nos dão apoio, agradecer ao Odair, meu companheiro, que fica aqui nos bastidores dando um suporte. Enfim, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Um abração. Tchau, tchau, gente. Mais.